Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 19 de Apocalipse nessa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Estamos vendo, através dos olhos do apóstolo João, a visão que agora ele tem dos céus, o grande julgamento e o que vai acontecer no final aqui desse livro do Apocalipse. Bom, como sempre eu peço que você dê o seu gosto. Assim você nos ajuda também, é a sua oferta, a nos ajudar a espalhar esse vídeo ainda mais e partilhe esse vídeo, tá bom? Vamos pedir a Deus a direção? Senhor Jesus, nas tuas mãos eu quero colocar essa meditação e tudo que vamos fazer. Tudo vem de ti e tudo é para a tua glória. Que todos esses vídeos, esse projeto que eu tenho, seja para a tua glória. Nós estamos fazendo isso pela fé e peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está aqui acompanhando comigo. Amém. Nós vamos ler o livro de Apocalipse, no capítulo 19, do 11 até o 16. Então, eu vou ler tudo aqui, depois nós vamos para os comentários, tá bom? Então ele diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O comentário do 11 diz o seguinte: vi o céu aberto. No quarto capítulo, o apóstolo João vê uma porta aberta no céu, mas aqui ele tem a visão global do céu aberto, de onde sai um cavalo branco, montado por um cavalo por excelência, chamado Fiel e Verdadeiro. O cavalo branco é a expressão de honra real, juízo e guerra. A cor branca representa justiça e juízo. O cavalo fiel e verdadeiro é o próprio Senhor Jesus, que vem para estabelecer a sua justiça na terra. Então, agora, a visão é transferida para o cavaleiro, o mais importante do que o cavalo. Mas ele começa através do cavalo, descrever. No 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E aqui eu acho tão interessante, pela forma como ele é chamado. Por isso que o apóstolo João também, lá no evangelho dele, ele fala que o Senhor Jesus é o verbo, a palavra encarnada. No 14, e seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. O comentário diz assim: os seus olhos como chama de fogo conseguem ver aquilo que está oculto no mais íntimo de cada um. Por isso é impossível alguém esconder de Deus seus maus desígnios e pecados. Os muitos diademas sobre a sua cabeça revelam a sua majestade, glória e realeza. O manto tingido de sangue nos dá a ideia de como será a grande peleja que acontecerá por ocasião da sua volta. O sangue da matança naquele dia fluirá por uma extensão de mais de 300 quilômetros. Os exércitos do céu em cavalos brancos é uma referência aos eleitos e aos fiéis que estão no céu. Isso significa que a igreja glorificada o acompanhará. No 15 diz: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Comentário do 15, a espada aguda que sai da sua boca é a palavra de Deus. A palavra que salva os que nela creem é a mesma que vai julgar os que a desprezam. O Senhor Jesus tomará posse dos governos deste mundo e regerá as nações com cedro de ferro, ou seja, ele exercerá um juízo purificador, pois Deus abomina o pecado. Por isso,
o seu furor limpará a terra de toda iniquidade. Muito bem, agora vamos então estudar todos esses versículos, que nós estamos lendo e entender um pouco mais, Ele diz assim: o aparecimento de Jesus Cristo comove o coração de todos os verdadeiros crentes, pois eles são os que amam a sua vinda, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,8. Quando ele voltar, será revelado tudo aquilo em que creram os comprados pelo sangue. E aí vai haver realmente a diferença, entre o justo, aquele que foi fiel, permaneceu, e o injusto, o ímpio, Amar a vinda dele engloba uma grande promessa, isto é, a coroa da justiça, como está lá em 2 Timóteo 4,8, e agora vamos conferir esse versículo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Por isso que nós temos que crer nessa vinda do Senhor Jesus, amar a sua vinda. E se isso acontece, nós vamos viver em função da sua vinda. Então nós vamos nos abster do mal, ter temor a Deus, vamos fugir da aparência do mal. Se há uma coisa que a Bíblia é bem enfática, é isso. Ele não fala para nós enfrentarmos o mal, mas fugir da aparência do mal, do que é mal nesse mundo. Porque é melhor você fugir do que você querer enfrentar e depois cair na fé. Já em Colossenses 3,4 está escrito assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. E dessa mesma forma é descrito em Apocalipse 19,14, quando ele diz assim, leio aqui: os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Então aqui João, ele acentua novamente que viu o céu aberto, que aquilo que ele vê transcorre no céu. Então, essa visão que nós conseguimos ter, ela vem dos céus. No versículo 11 está escrito assim: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, através agora do céu aberto, o que o apóstolo João vê? O nosso herói, elevado, que é o nosso Senhor e Salvador, o Messias de Israel. E em sagrado respeito e temor, João cita primeiro o cavalo branco e não aquele que importa em primeiro lugar, pois foi assim também no capítulo 1, quando ele ouviu. Quando ele citou primeiro os 7 candelabros e então aquele que se encontra no meio deles, que é o Senhor Jesus. Então o cavalo branco é uma expressão de honra real, como o próprio Bispo Macedo disse no comentário, de juízo e guerra. E a cor branca representa justiça e juízo. O cavalo é um animal de montaria bélica e real. É isso que nós entendemos sobre o cavalo branco, seja em qualquer nível. Na terra, que ficou tão escura, multidões armadas estão na maior ânsia demoníaca e louca de combate. Do céu aberto sai um cavalo branco, no qual está montado uma figura importante. E nós vemos isso hoje, Quantas pessoas estão no mundo e elas são resistentes à palavra de Deus e elas seguem a sua vida sofrendo, fazendo más escolhas, causando um caos na sua própria vida, mas não entregando-se para Deus. Enquanto isso, da parte de Deus, uma paz, uma tranquilidade e justiça. No versículo 11, então, ele é reconhecido imediatamente pelo seu nome, fiel e verdadeiro. Então, é o mesmo que no capítulo 3,14 se descreve diante da igreja em Laodiceia com grande seriedade, julgadora como a testemunha fiel e verdadeira. Então, mais uma prova de quem está assentado naquele cavalo branco. Como fiel quer dizer como aquele que plena e completamente confiável, como aquele que não decepciona os que confiam nele, que cumpre suas promessas com a máxima exatidão. E como verdadeiro, que quer dizer como o veraz, cuja vinda
já estava prometida há tanto tempo, que era tão ansiosamente aguardada. Ele comprova isto indo à luta, no combate, provocado pela humanidade caída. Então, ele julga e guerreia com justiça, como nós vimos no versículo 11. Então, ele é o fiel, ele é o verdadeiro. O Senhor Jesus se identificou, como 3 coisas essenciais para nós. O caminho, porque temos que conhecer o caminho, conhecemos por meio da sua palavra. Ele é a verdade, que cura, liberta, restaura, e ele é vida. Então, aqueles que se afastam de Jesus, eles se perdem no caminho, eles vivem numa mentira e eles então encontram-se com a morte, porque o pecado é a morte, e morte é a separação. Então, o juízo que ele executa agora é absolutamente justo. O combate é uma guerra perfeitamente justa. Jesus Cristo desce da glória para julgar o anticristo, o aparente Cristo e profeta. Agora vamos conferir o versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E mesmo que seu nome resplandeça da sua testa, ninguém pode penetrar com seus olhares na luz inacessível. Nenhuma criatura pode penetrar com seu espírito na profundeza do seu ser. Somente ele mesmo compreende a profundidade do seu ser, ele mesmo e o Pai. Em Apocalipse 19:13, o que Jesus Cristo fez na cruz foi uma obra eterna. Por isso, a substância da sua eterna redenção também não pode ficar oculta por ocasião da sua volta. Pelo contrário, uma humanidade ímpia será obrigada a ver, então, apavorada, o que deveria ter crido e não creu, o sangue do Cordeiro. Vamos ver. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E com isso todo mundo sabe quem é o juiz que chega pairando, ele é a Palavra de Deus. Isto é, a revelação pessoal própria de Deus. Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Foi assim que João designou o Senhor Jesus Cristo no início do seu evangelho e no início da sua primeira carta. E aqui ele o ouviu ser chamado dessa forma por vozes celestiais. A palavra de Deus desce à terra para julgar os ímpios, A mesma palavra que hoje ela tem o poder de nos lavar interiormente, de curar as nossas feridas, de trazer refrigério, conforto, paz, que nos ensina a disciplina, a obediência. É a palavra que mais tarde, quando nós, se não obedecermos, se não nos rendermos, ela virá para nos julgar. Forte, Lá no versículo 14 ele diz assim: e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Portanto, essa igreja glorificada que vemos junto com ele, unida, sem dúvida conhece o seu nome glorificado. Quem é o seu discípulo aqui na terra também fará parte do seu séquito por ocasião da sua volta. Fará parte desse exército junto com ele, que vai vir. Lá no versículo 15 ele diz assim: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa mesma espada o apóstolo Paulo fala em Hebreus 4:12. Vamos ver o que ele diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, portanto, aqui se trata da afiada palavra de juízo com que ele fere os gentios, com a qual ferirá as nações também. E por isso, bem-aventurado aquele que já se deixou julgar pela espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus. Então, o tempo de ser julgado e lavado por ela
é hoje. Quando nós deixamos ela entrar em nós, ela separa a nossa alma do pecado, né? A sentença de juízo proclamada pelo Filho de Deus já contém todo o poder de execução em si, pois também agora sua palavra salva ou julga. O Senhor diz, aqui em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Bom, esse exército que segue o Senhor é a igreja glorificada e está muito longe de portar qualquer arma. Ela está vestida de linho puro e assentada em cavalos brancos. Isto é tudo. Ela não mais combate para alcançar a vitória, mas se apressa a partir da vitória alcançada de Jesus, com Cristo ao encontro do anticristo e dos seus exércitos. E não há luta, porque a luta já foi vencida por Jesus na cruz, né? Por isso que lá no versículo 15, essa passagem ilumina como o fulgor de um relâmpago o que acontece e terá que acontecer quando o nosso Senhor tomar posse do governo, um juízo purificador, que é o que vai acontecer até para que lá na frente, no capítulo 20, nós vamos ver a nova Jerusalém descendo do céu. E ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra. Então, após a Babilônia mundial, que neste ponto já foi destruída, o exército anticristão está sendo destruído aqui, nesse terrível banho de sangue, né? Um verdadeiro massacre. Lá no versículo 16 diz, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é notável, bastante significativo, que o Senhor que está voltando e onde normalmente se encontra a espada junto à coxa, está escrita sua ilimitada posição de domínio e vitória? Por isso está lá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu já vi muitas pessoas justificarem fazer uma tatuagem, né, no próprio corpo, quando eles falam, mas está na coxa dele escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas eu acredito nisso, que a sua espada é que dá esse entendimento. Por isso que não é que ele tatuou isso no corpo, mas a sua espada. Porque a espada, normalmente, naquele tempo, ela não era posta à frente, ela era posta ao lado. Então, ela vinha encostada à perna. Esse fato é continuamente acentuado no Novo Testamento, por exemplo, em Hebreus 2,8. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ou então, em Efésios 1:22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E essa é a razão e o tão importante, o domínio de Jesus Cristo já se torna invisível através da nossa vida, pois o reino de Deus ainda está dentro dos crentes, ou seja, no nosso interior. E não precisamos perguntar muitas vezes onde está o rei, o Senhor sobre a sua vida. Por isso que quando nós lemos lá na Bíblia, o Senhor Jesus falando com respeito à ansiedade, os discípulos tão preocupados com o que eles iriam vestir, comer, morar, né, beber. E Jesus termina dizendo o seguinte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, quer dizer, buscar o governo dele, em outras palavras, né? Então, quando o governo de Deus se estabelece em mim, o reino dele, então eu já faço parte do reino dele e do governo dele. As demais coisas são acrescentadas. Então, esse poder, esse domínio, ele começa aqui. Por isso que a vida eterna que nós vamos ter com ele nos céus, ela começa aqui embaixo na terra. Então, se a pessoa hoje não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para ler a Bíblia, ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para buscar a Deus. Às vezes, no dia em que ela pode buscar, porque ela está de folga do trabalho, do estudo, ela fala, eu estou tão cansado que eu não vou na igreja. Se ela não tem disposição para buscar Deus hoje, o que ela vai fazer nos céus amanhã? Ela não vai ter lugar nos céus, né?
Os céus para ela será um lugar desconhecido. Então, quando nós fazemos tempo, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós primeiro fazemos tempo para Deus e incluímos as demais coisas. Primeiro Deus, as demais coisas. Por isso a nossa orientação sempre é esta, que pela manhã você dedique mais tempo às coisas de Deus do que às outras coisas. Então, primeiro Deus, depois as demais coisas, tá bom? Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Vamos ainda continuar nesse capítulo 19. Fique bem.